A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e irmãs ouvintes. Bom dia a todos inscritos nesse canal. Seja bem-vindo a você que está pela primeira vez aqui no canal Oração Gera Milagre. Eu louvo a Deus pela sua vida. Hoje nós vamos começar o dia com uma mensagem e depois estarei orando pela sua vida. Fica até o final nesta mensagem. É um conselho de Deus para nós através da palavra. A mensagem de hoje é: não abre a porta da sua vida para Satanás e os demônios. Amém? E nós vamos aprender através da Bíblia Sagrada 6 coisas que abrem a porta para os demônios na vida de uma pessoa, na casa de uma pessoa. Guarde esta mensagem que você vai ouvir aqui, amém? Eu vou estar lendo a Bíblia para você entender que é a palavra de Deus, é um conselho de Deus. E já peço a você, compartilhe esse vídeo com sua família, tá? Você que tem família, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para nós fechar a porta da nossa vida para o diabo. Ou seja, para nós não abrir a porta da nossa vida, da nossa casa para o diabo e nem para os demônios. Então eu peço você que compartilhe esse vídeo e por bondade curte esse vídeo também, porque você curtindo esta mensagem, esse vídeo vai chegar para mais família. E o meu propósito é que o Espírito Santo de Deus fale conosco, fale contigo, para nós não abrir a porta da nossa vida para Satanás nem os demônios. Amém? Eu quero abrir a nossa Bíblia, a minha Bíblia aqui, se você puder abrir a sua Bíblia aí, na carta de Paulo aos Efésios, é o Novo Testamento, capítulo 4, versículo 25 ao 31. Mas eu quero ler o versículo 27, que diz assim: não deis lugar ao diabo. O Espírito Santo de Deus está falando através desta palavra, porque foi o Espírito Santo quem ordenou os escritores, os apóstolos, os profetas escrever. Então quem está falando aqui não é Paulo. Paulo ele escreveu, mas quem está falando é o Espírito Santo. O que o Espírito Santo está falando para mim e para você? Não deis lugar ao diabo. Ou em outras palavras, não abre a porta da sua vida para o diabo. Amém? Primeira coisa, o que é que abre a porta para o diabo? Nesse mesmo texto, o versículo 25 vai dizer: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um para o seu próximo, porque somos membros um dos outros. O que o Espírito de Deus está recomendando aqui? Pelo que deixai a mentira. Por quê? Porque a mentira, ela abre porta para o diabo. A mentira, ela abre a porta para os demônios. E aonde o diabo entra, ele causa desgraça, ele causa tristeza, desordem, desavença, porque o diabo ele só causa tudo que não presta. Então a primeira coisa que abre porta para o diabo é a mentira. Por quê? Porque no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 44, Jesus disse assim, que o diabo ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então o diabo ama estar em um lugar aonde tem mentira. Uma pessoa que mente descaradamente, o diabo está na vida dele, na vida dela. O diabo está na casa, porque o diabo, ele é mentiroso e é o pai da mentira. Então ele ama
está com quem vive mentindo. Então não abre a porta da sua vida para o diabo. Se você mente ou está mentindo, peça perdão para o Senhor hoje e feche a porta da sua vida para o diabo, porque a mentira abre porta para Satanás. A segunda coisa que abre porta para o diabo é o versículo 26. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Veja o que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Irai-vos e não pequeis. Por quê? É pecado você ficar irado? Não, não é pecado. Por isso que ele está dizendo, irai-vos e não pequeis. Porque a ira pode gerar o pecado. Por isso, eu e você, nós precisamos nos manter o equilíbrio, porque nós somos humanos. E tem vezes que às vezes alguém pode tirar você do sério. Tem pessoas que é usada pelo inimigo para te provocar. E se acontecer de você ficar irado, ficar irada, manter o equilíbrio, não fala tudo que vem na mente, não tomas atitude violenta, não deixa a ira dominar a tua mente, mas se controla. E você se controlando, você não estará gerando pecado. E aí você mantém a porta da sua vida fechada para o diabo. Mas quando a pessoa fica irado e peca, ele está abrindo porta para Satanás. Então a segunda coisa que abre porta para o diabo é a pessoa ficar irado e perder o controle e falar tudo que vem na boca, palavrões, agressões na hora da ira, da raiva. Cuidado, pede a ajuda do Espírito Santo e se controle. A terceira coisa é o versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. O que abre? A terceira coisa que abre porta para o diabo é as pessoas furtar. O que é furtar? Roubar sem violência. Vou dar um exemplo. Furtar, roubar o que é dos outros, pegar o que é dos outros, tomar posse do que é dos outros. Isto abre uma porta para Satanás. Porque o inimigo, a missão dele é essa: fazer as pessoas cometerem coisas erradas, coisa que desagrada a Deus. Então, furtar, roubar sem violência é, por exemplo, alguém entra no mercado, ali fazendo a compra, de repente ele pega estou dando um exemplo, ele pega um sabonete e esconde dentro da roupa. E passa, ninguém viu. Ele leva o sabonete embora sem ninguém perceber. Mas tem uma coisa, ele esqueceu que o diabo viu ele furtando. Ele abriu uma porta para Satanás. Então não abre porta para o diabo. Não furte nada do que é dos outros. Se você viu alguém, perdeu alguma coisa, você viu, sabe de quem é, devolva. Quando as minhas filhas estudavam, quando ela era criança, quando ela chegava com alguma coisa diferente na mochila, a primeira coisa que eu fazia perguntava: de quem que isso aqui? Quem te deu? Ah, pai, foi a coleguinha fulano de tal que me deu. Ela deu mesmo? Deu. Então tá bom. Certo? Então, o furto é a terceira coisa que abre porta para o diabo. 29. A quarta coisa que abre porta para o diabo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa e para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. O que é palavra torpe? Palavra torpe são palavrões, são palavras ofensivas, palavras vergonhosas, palavras imorais. O Espírito de Deus está nos ensinando aqui para este tipo de palavra não ser pronunciada pela nossa boca. Somente palavras boas. Cuidado com as palavras que você fala para os seus filhos.
Cuidado para não xingar os seus filhos, porque isso abre porta para o diabo. Corrija seus filhos que falam palavrão em casa, porque tem filhos que não respeitam a casa do pai, fala tudo que vem na boca, e ele está abrindo uma porta para o diabo entrar na sua casa. Então, nesta mensagem, o Espírito de Deus está dizendo para nós: não abre porta da sua vida para Satanás e os demônios. E veja o que acontece que quando alguém abre porta para o diabo. Olha o versículo 30, vai dizer: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Sabe o que significa isso? Veja que no versículo 27, o Espírito Santo está dizendo: não abre porta na sua vida ou da sua casa para o diabo. E no versículo 30, o próprio Espírito Santo usando a Paulo, dizendo: olha, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por sabe o quê? Porque o seu corpo é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele mora no nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quando alguém abre a porta da sua vida, a porta da sua casa para o diabo, com essas coisas, mentira, o pecado gerado pela ira, o furto, os palavrões, quando alguém abre a porta para o diabo, essa pessoa entristece o Espírito Santo, porque ele abriu a porta da casa para Satanás. Então Satanás não pode entrar na sua vida e nem na sua casa, para não entristecer o Espírito Santo de Deus. A quinta coisa que entristece o Espírito Santo, olha o versículo 31, toda amargura. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz assim: tendo cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando em vosso coração vos perturbe e contamine e vos prive da graça de Deus. Então a raiz de amargura não pode brotar no seu coração, cuidado, porque a raiz de amargura brotando, isso pode também abrir porta a Satanás, aos demônios. A ira, já falei. Cólera, o que é cólera? O ódio. Cuidado, cuidado. Sabe o que eu te aconselho a fazer? Sempre pede para Deus: Deus, pelo seu Espírito Santo, enche o meu coração de amor, derrama amor na minha vida, porque o ódio, ele é coisa do diabo. O diabo ama uma pessoa com a vida cheia de ódio, e isso é uma porta aberta para Satanás. Gritaria é outra coisa que Satanás ama, os demônios amam uma pessoa que vive gritando, uma casa que tem gritaria. Gritaria aqui não é alguém que fala alto. Tem gente que naturalmente fala alto, né? Tem pessoas que ele já conversa alto por natureza. A gritaria aqui é a perda de controle emocional, desequilíbrio emocional. A pessoa do nada está gritando. Mãe que grita com o filho, mãe que grita com a filha, pai que grita com o filho, marido e mulher que vive gritando com o outro, não sabe conversar, não sabe dialogar, tudo é debaixo do grito. Ah, vai para lá, sai daqui. Aí vem o palavrão. Sabe por que o diabo ama uma pessoa que vive com gritaria, com palavras ofensivas muitas vezes? Pode observar o que eu estou dizendo. Você já viu uma pessoa endemoniada? Você já viu quando o demônio pega uma pessoa? O que ele faz? Grita. O diabo, ele grita, ele urra. Por isso que ele ama aonde tem gritaria. Então, não abre a porta da sua vida com gritaria. Se tiver alguém me ouvindo nesta oportunidade, o Espírito de Deus está dizendo: não grite, se controle, muda sua maneira de falar, de expressar. Blasfêmia
é ficar falando contra tudo. E toda malícia seja excluída da vossa vida. Exclui essas coisas da sua vida. Isto abre porta para Satanás e os demônios. Sexta coisa, a última coisa que abre porta para o diabo, a murmuração. O que é murmuração? Eu vou ler um texto com você e você vai entender a minha colocação. Números, livro de Número, é o 4º livro da Bíblia. Livro de Número, capítulo 21, versículo 4, a seguir diz assim: Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fástio desse pão inútil. Então o Senhor mandou entre o povo serpente ardente, que mordesse o povo, e morreu muito povo de Israel. Sabe o que é murmurar? É não estar satisfeito com o que tem. Para você entender, Deus tirou o povo do Egito e passou 40 anos no deserto, mas no deserto nunca faltou roupa para eles vestir, tinha maná do céu todo dia para comer, saía água da rocha para eles beber, e no deserto eles já estavam insatisfeitos de comer maná todo dia, ao invés de agradecer a Deus. Eles começaram a falar contra Deus e contra Moisés, e Deus considerou isso como uma murmuração. Sabe o que Deus fez? Deus ordenou as cobras, se fosse aqui na minha região, seria as cascavéus e a zurutu cruzeiro, a jararaca. Aí as cobras saíram tudo, foi para o meio do povo, e as cobras começaram a morder o povo, e começou a morrer muita gente. Por quê? Por causa da murmuração. Por que eu estou dizendo que a murmuração abre porta para o diabo? Porque o diabo é chamado da antiga serpente na Bíblia. Então, não murmure, dá graças a Deus pelo que você tem. Em vez de você murmurar pelo seu almoço simples, agradece a Deus. Se você não tem um ovo frito para comer, come uma couve, dá graças a Deus. Aleluia, oh glória a Deus. Não abre porta para o diabo. E se o diabo estiver lutando para querer entrar na sua casa? Vou fazer aqui uma comparação para você me entender. Por exemplo, falando pessoalmente, se você perceber que um homem, um criminoso, um ladrão, quer roubar a porta da sua casa para te roubar, o que você vai fazer? Ligar no 190, ligar para a polícia e chamar, não é isso? Você então vai se proteger. E quando você perceber que o diabo está querendo entrar na sua casa, querendo entrar na sua vida, o que você vai fazer? Dobrar o joelho e clamar o nome de Jesus. Você não vai chamar a polícia, você vai chamar Jesus Cristo. Eu quero encerrar aqui. Resiste o diabo. Olha só o que diz a Bíblia, Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Tá? O que é resistir o diabo? Você tem que obedecer a Deus, para o diabo fugir. Por exemplo, o diabo ele quer entrar na sua vida, querendo fazer você mentir. Como que você vai resistir o diabo? Você vai dizer: eu não vou mentir, Satanás, porque está escrito na Bíblia, quem mentia não mente mais. Quando você estiver irado, aí o diabo joga a seta, mete a mão nele, mete a mão nela, bate, avança nele. Você diz: não, está escrito, Satanás, irei-vos e não pequeis. Quando você estiver passando aí a necessidade, quem sabe, o diabo lança a seta, furta, pega, ninguém está vendo, esconde, ninguém vai ver não. Você diga: está escrito, Satanás, quem furtava não furte mais.
Quando vem aquela vontade de falar os palavrões, você diga: está escrito, Satanás, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O ódio, assim você estará resistindo o diabo e ele vai fugir da sua vida, vai fugir da sua casa. Então esta é a mensagem de Deus para nós: não abre porta da sua vida para o diabo. Então essas coisas abrem porta para o diabo. Sabe por que muitas vezes, até pessoas que vão na igreja, todas as vezes que vai orar por elas, por ele cai endemoniado? Porque ele vive abrindo porta para o diabo, ele vive mentindo, vive falando tudo que vem na boca, né? Ele mente, ele furta, ele grita, uma gritaria dentro de casa que o vizinho fica escandalizado com tanta gritaria. Ele com tanta gritaria, eles ficam blasfemando, a malícia, a murmuração, em vez de agradecer a Deus, reclama de tudo. Cuidado, não abre porta para o diabo, mas feche a porta para Satanás. Fechar a porta é falar a verdade. Na hora da ira se controla. Não pegue o que é dos outros. Não fale palavrão. Não deixe o ódio entrar no teu coração. Pare de gritar, pare de gritaria. E não murmure. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você nesse momento. Que Deus ajude você a manter a porta da sua vida fechada para o diabo. Oremos. Feche teus olhos. Deus, Tu me deste esta mensagem, Senhor. E eu te peço agora, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos, meu Deus, a manter, Senhor, a porta de nosso coração, de nossa vida fechada para o inimigo. Ajuda-nos, ó Deus eterno, a falar sempre a verdade. Dai-nos a Tua graça, meu Deus, para na hora que o momento de ira nos controlar e manter o controle. Livra-nos, meu Deus, de furtar aquilo que é dos outros. Não pôr a mão naquilo que é dos outros. Guarda a porta dos nossos lábios para não falar palavrões, palavras que entristecem o Espírito Santo. Deus, guarda o nosso coração do ódio. Senhor, meu Deus, ajuda cada pessoa a controlar a sua vida, tirar a gritaria, Senhor, os escândalos, meu Deus, a blasfêmia. Espírito Santo de Deus, ajude cada pessoa, ao invés de murmurar, agradecer o Senhor. Meu Deus, é a mensagem que o Senhor me deu neste dia. Ó Deus, ajude esta vida, ajude essa mulher, ajude esse jovem, ajude esse homem. Não abrir a porta da sua vida para o diabo, mas manter a sua porta fechada, manter a sua casa protegida, para que os demônios não tenham lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, dê sabedoria para esta mãe, lidar com os filhos, não gritar com os filhos, não xingar os filhos de palavrões. Meu Deus, para que Satanás não tenha legalidade na vida desta criança, desse adolescente. Pai, porque as palavras, ela tem as suas consequências, boas ou negativas. E eu peço, Deus, a bênção do céu sobre todos os inscritos nesse canal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.